Olá, minha gente, estamos aqui de volta para a nossa terceira formação sobre o ano do laicato. Esse ano que nós estamos estudando o documento 105 da CNBB, Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade. Esse é o tema do ano do laicato. Como eu já disse nas outras palestras, na palestra primeira e na segunda palestra, é um ano que nós vamos dedicar todo um estudo sistemático sobre o ano do laicato, sobre o que é o leigo. Isso eu falei lá na primeira palestra. Na segunda palestra, eu falei um pouco sobre, bastante, sobre o encontro com Jesus. E hoje, na verdade, na terceira palestra, vou falar um pouco sobre quem encontrou Jesus e qual que é o munus de quem encontrou Jesus. Qual que é a função de quem encontrou Jesus verdadeiramente? Então você percebe que nós estamos fazendo uma crescente. Nós primeiro eu primeiro falei na primeira colocação sobre o que é o leigo, a missão do leigo, o munus do leigo, o que a igreja fala sobre o leigo. Aí peguei as constituições do Vaticano II, pegamos também o Código de Direito Canônico, tá? E também o documento 105 da CNBB. Na segunda palestra, falamos bastante sobre o encontro com Jesus. Então, o leigo é aquele que se encontrou com Jesus. E aí nós usamos a passagem de João 4, fantástica, da samaritana. A samaritana que é convidada por Jesus a ser um manancial de água viva. Ela bebeu da água e automaticamente deixou o seu cântaro e foi anunciar que Jesus, que o Messias, estava lá no Poço de Jacó. Se tornou verdadeiramente uma missionária. Falei que essa temática da missionariedade da igreja, que vai estar também na nossa quinta formação, está no documento 107 da CNBB, que estudamos a exaustão ano passado. O documento 105 também vai falar um pouco disso. Hoje, nessa terceira formação, vamos falar um pouco sal da terra e luz do mundo e a graça de Deus. Já adianto imediatamente, não é possível ser sal da terra e luz do mundo sem a graça de Deus. E aí vamos ver por quê. Tá? Vamos avançar. Então, essa passagem do sal da terra e luz do mundo, Deixa eu pegar uma outra Bíblia aqui. Eu li até agora as passagens na Bíblia do Peregrino. Essa eu vou ler na Bíblia de Jerusalém, que também muito boa, vale muito a pena. Vamos pegar lá, Mateus 5. Aqui, Mateus 5. Bruno, qual que é a diferença, já falei na primeira palestra, qual que é a diferença dessa Bíblia para outras Bíblias? A diferença é isso aqui, meu irmão. As notas de rodapé, tá vendo? E as referências que eu tenho aqui de outras passagens bíblicas. Então vale muito a pena, uma Bíblia sem dúvida nenhuma fantástica, tá? Então, esse sermão da montanha, todo mundo conhece. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Isso quer dizer, Jesus veio para os piores. Jesus veio para aquele que estava verdadeiramente excluído do meio social. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso quando a gente falar de doutrina social da igreja, que é você, leigo, tomar partido verdadeiramente dos meandros da vida social. Tá? Como eu disse na segunda palestra, se você não tomar partido da vida social, não necessariamente está num partido, tá? Tomar partido é no sentido de você se inteirar, ok? Não me entenda mal. Um idiota vai tomar o seu lugar, tá? Então aqui, no Mateus 5, no Evangelho de São Mateus 5,13, é um prolongamento do Sermão da Montanha. Ele não está mais com essa multidão toda. Ele está só com os apóstolos
e os discípulos, as pessoas que seguiam Jesus. Olha que interessante isso, gente. Isso também é uma chave de leitura para esse evangelho. Ele não está falando para a humanidade inteira. Ele está falando para aqueles que já fizeram a experiência com ele. Exatamente como a samaritana fez. E é por isso que a gente definiu o que é leigo na primeira palestra, tá? Fizemos um encontro com Jesus na primeira palestra e agora Jesus vai nos dar uma missão. Sal da terra e luz do mundo. Vós, tá? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. E agora é a passagem mais fantástica, né? Claro que o sal é importantíssimo. O sal é que conserva, o sal é que dá sabor. Agora a luz é algo impactante. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária. E assim ela brilha, para que todos os que estão na casa brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorificam vosso Pai que está no céu. Então aqui a gente tem uma passagem fantástica. Tá? É interessante que a gente pega aí Paulo, né? Paulo, a primeira vez que esse evangelho foi escrito, o evangelho de São Mateus, vai estar quase que na mesma datação das pregações de Paulo. Hoje, o nosso cristianismo, o cristianismo que nós vivemos, é um cristianismo muito parecido com aquela época, gente. É um cristianismo ainda relutando. Claro que nesse período o cristianismo era incipiente, era um cristianismo perseguido. A gente pode dizer que o nosso cristianismo é perseguido? Verdadeiramente. A gente pode dizer que muitas vezes somos uma lamparina ainda com uma luz muito fraquinha? Sim, sem dúvida. Nós vivemos numa sociedade hoje, o documento 105 vai colocar isso perfeitamente, que é uma sociedade pós-cristã. O cristianismo de Paulo é o nosso cristianismo. Um cristianismo verdadeiramente perseguido. Um cristianismo que muitas vezes é obscurecido. Vamos pegar a carta aqui aos Filipenses, tá? Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses 2, tá? 2:12. Essa Bíblia aqui é fantástica, a gente está novinha. Até com o cheirinho de novo. 6, 2, 7, 12. Portanto, meus amados, como sempre tendes obedecido, não só a minha presença, mas também particularmente agora na minha ausência, ele está escrevendo uma carta, operai a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus quem opera em vós o querer e o operar, segundo a sua vontade. Em outras traduções vai estar escrito assim, né? É Deus que opera em vós o querer e o executar. Fazei tudo sem murmuração, nem reclamações, para que vos torneis irreprováveis e puros, filhos de Deus, sem defeito, no meio de uma geração má e pervertida, no seio da qual, olha que fantástico, no seio da qual brilhais como astros no mundo, como estrelas do universo. Olha que coisa fantástica. Claro que, calma, não é um fardo isso. Não é um moralismo. O que é um moralismo? É você falar para a pessoa, olha, fazei tudo sem murmurar, você tem que ser puro e irrepreensível num lugar que só tem maldito, tá? Você tem que ser um santo num lugar de perversão. Se vira.
Ou, né, olhar e vede o amor de Cristo. Completa na sua carne o que Jesus fez. Ou, por exemplo, né, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí você olha a cruz de Cristo. Olha. Será que é possível? Seria um moralismo se Deus, que te convida, não desse a graça para que você executasse o que Ele está te convidando. É lógico. Nosso Senhor Jesus Cristo deu a vida na cruz. Esse é o exemplo. Mas deu também um subsídio, um sinal sensível, que os padres da igreja vão chamar de sacramento. Olha que coisa fantástica que é a igreja. O exemplo e o sacramento. Não é por suas forças. É pelas forças de Deus. É pela pura graça divina que vamos verdadeiramente nos tornar sal e luz. Agora, é um processo. Não é de uma hora para outra. A graça divina vai nos permitir viver esse amor. A Santa Teresinha do Menino Jesus, por isso que ela é doutora da igreja, ela vai falar, né, que nós amamos a Deus com o amor que Deus nos dá para amá-lo. Porque com as nossas forças, ser sal e luz, irradiar a mensagem evangélica, ser irrepreensíveis, sem murmurar numa geração pervertida, como isso é possível? Humanamente, é impossível. Agora, veja a história dos santos, né? Veja a manifestação de Deus nessas pessoas. Acontece verdadeiramente uma metábasis, lá do grego, né? Uma transformação do eu. Não é a força humana. Se eu colocar a minha esperança nos livros, eu tenho que colocar a esperança no Senhor. Entende? Verdadeiramente, uma ação divina que transforma o meu eu, um encontro com a samaritana que Jesus teve. A samaritana largou o seu cântaro e deixou o seu cântaro e foi anunciar que Jesus estava com ela. Então acontece verdadeiramente uma metábasis. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Verdadeiramente. Isso é a moção do Espírito Santo. Lumen gentium concede Christus, sendo Cristo a luz do mundo. Né? Deus nos ama com o seu amor e assim nós somos luz do mundo. Verdadeiramente. Claro que essa interpretação, né, vós sois a luz do mundo, cabe à igreja. A igreja é a luz do mundo. Como você é um membro da igreja, né, é possível também essa interpretação. Né? Os apóstolos foram luz do mundo. Os santos são luz do mundo. E eu, quando me deixo ser impactado por esse amor, eu também me transformo em luz do mundo. A gente pode pensar nos santos e nos mártires. Por exemplo, agora dia 5 de fevereiro, celebramos São Paulo Mick e seus companheiros crucificados em Nagasaki em 1597. Né? E quando eles souberam, os seus companheiros pagãos, que aceitaram Jesus, ele era jesuíta, quando eles souberam que sem ser mortos, crucificados, exatamente como o Senhor, eles exultaram de alegria. Você pega, a história dos mártires, Santa Perpétua Felicidade, né? E outros que doaram a vida verdadeiramente, porque sentiram um chamado de Deus, sentiram algo que você sentiu muitas vezes no seu primeiro amor. Agora, a gente olhando as vidas dos santos e olhando a nossa vida, qual que é a diferença? A diferença é que o santo deixou Cristo fazer uma metábasis na sua vida. Você pensar humanamente, né? Você beijar um leproso.
Você abraçar um leproso, como São Francisco de Assis fez. Por isso que a história dos santos e dos mártires deve ser causa de nossa veneração. Porque a gente percebe que verdadeiramente o Espírito Santo penetrou neles de uma forma tão impactante que transformou a vida deles. E assim eles vão ser missionários, sem falar uma palavra. Se nós pensarmos, né, essa vida, como é que eu vou ser sal e luz? Né? Como fala Santa Teresa d'Ávila, né? A porta do castelo é a oração. Como ser sal e luz? Aí já é outra categoria, né? Já é outra, né? A gente viu a história dos santos, viu como Jesus verdadeiramente nos dá a graça para que, como Paulo, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A história de Paulo é fantástica. Né? Agora, se não me falha a memória, dia 25 de janeiro, celebramos a conversão de Paulo. Olha, que coisa impactante. Né? Uma pessoa que teve a oportunidade de mudança, que mudou. Todo mundo tem a oportunidade de mudar, gente. Dê-se a oportunidade de mudar, como Paulo. Paulo que era perseguidor dos cristãos, era fariseu, né? Um gênio, mas impelido, cheio de razão pelas minúcias das Escrituras. Ele perseguiu o cristianismo porque viu o cristianismo como uma heresia. Cristo aparece para Paulo numa experiência mística e diz: Saul, Saul, por que me persegues? Tá? Saul. Saul remete ao grande rei Saul da Bíblia. Mas quando Jesus novamente fala com Paulo, fala Paulo. Paulo, pequeno. Saul, grande. Paulo, por que me persegues? Olha, né? A pequenez, a pequenar-se diante de Deus. Né? Isso é, sem dúvida nenhuma, a porta do castelo, tá? Da vida interior. Vou fazer aqui rapidamente, com muita humildade, um caminho, né? Um breve itinerário de oração. Humildade, fé, esperança e caridade. Basicamente, são como que trilhas para a gente ser sal e luz. Se você quer ser sal e luz e não tem vida interior, não dá. Tá? Não fiquemos ocupados como Marta e Maria, como Marta. Né? Ocupados, né? Um ativismo. O cristianismo também não é um intimismo, tá? Tem que ter uma justa medida. Lembro das irmãs de Madre Teresa de Calcutá, que eu coloquei aqui no slide, né? Uma vez perguntaram assim para a irmã: olha só, nós temos muito trabalho, nós precisamos nos movimentar de uma outra forma, e a gente queria pedir que, em vez de a gente ficar 3 horas em adoração ao Santíssimo Sacramento, a gente queria reduzir para 2 horas, para ficar lá com os irmãos, né, que mais necessitam da nossa presença, porque o irmão é Cristo, né, as obras de misericórdia, enfim. A irmã pensou e falou assim: tá bom, 4 horas de adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, assim, é a justa medida. Intimismo, cuidado. Ativismo, cuidado também. Tem que ter a justa medida, tá? A transformação que Jesus nos pede, a revolução que Jesus nos pede, é de dentro para fora. Sempre. E aí, se você tiver o que dar, porque você tem uma vida interior, você vai verdadeiramente ser sal e luz. Você vai verdadeiramente iluminar a vida do outro. Então, vamos começar esse itinerário, tá? Primeira coisa para oração: humildade. Humilhe-se diante de Deus, né? Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça humilde, na Epístola de São Tiago, né? Se prostre diante de Deus e veja o vaso de barro onde Deus depositou um tesouro, né? A gente vê as maravilhas
de Deus, né? Por exemplo, as oportunidades, falo de mim, né? As oportunidades que Deus tem me dado, né? As bênçãos que Ele tem me concedido, a oportunidade de, através desse material que você está vendo na sua casa, ou nos meus canais fechados de rede social, né? Em algum curso que eu estou ministrando, a oportunidade que Deus tem me dado de falar dele. Mas eu sou um miserável. Veja a grandeza de Deus, né? E veja você. Humilhe-se diante de Deus. Olhe para você e olhe para Deus. Olhe o que Deus é e olhe o que Ele fez em você. Um vaso, muitas vezes disforme. Levamos o tesouro em vasos de barro, né? Então, é impressionante como Deus verdadeiramente nos ama profundamente. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Isso. Aqui. E aí, eu humilhado, né? Humilde, contrito diante de Deus, né? Deus não resiste a um coração contrito, né? Veja a majestade divina e as potências que Ele te deu, a graça que Ele te deu, colocar tudo aos pés do Senhor, as tuas virtudes, claro que você tem virtudes, né? As tuas qualidades, claro que você tem qualidades. Nós temos, né? Você pega o catecismo da Igreja Católica, né? Homo capax Dei, o homem é capaz de Deus, verdadeiramente. O homem não é um maldito, tá? Aí tem uma música na igreja que eu fico um pouco incomodado, né? Assim, eu não sou nada e do pó nasci, né? Claro que é uma poesia, mas cuidado, né? O homem tem qualidades, verdadeiramente, é por isso que ele nos ama. Agora, esse amor que impacta a vida do homem é graça divina. Quando você vê a majestade de Deus e o que Ele fez com você, que é um nada, isso é um coração humilde. E aí a gente passa a crescer nas virtudes teologais, de fé, de esperança e de caridade. Como que se aumenta a fé? Bruno, eu tenho dificuldade de acreditar. Eu tenho dúvidas em relação à fé. Olha, dúvidas em relação à fé se tira aqui, ó. Tá? Nas Sagradas Escrituras e na Sagrada Tradição. Tá? Você que é católico, ó, vou dar uma bronca, hein? Você que é católico e não leu esses dois livros e não entende o que está escrito aqui, opa, alto lá, hein? Tá? Não peço mais nada, não. Leia a Bíblia, leia os Evangelhos, tá? Entenda um pouco de Antigo Testamento. É difícil? É fácil, meu amigo, é dormir. Tá? Nada é fácil. A vida é um desafio diário. E o catecismo da Igreja Católica? Um cristão que desconhece a sua igreja, eu boto um ponto de interrogação nessa fé, nesse amor. Como que eu cresço, então, Bruno, na fé? Como eu passo a acreditar mais? Medite sobre os mistérios da paixão no Senhor. Quando você olha a cruz de Cristo e você acredita que Jesus fez isso por você, a fé tende a aumentar. Entende? Aconteceu um fato histórico. Uma pessoa foi crucificada na Galileia, em Jerusalém, na verdade. Eu acredito que essa pessoa é Deus. E eu acredito que o sangue dele é o penhor da minha salvação. Meditar sobre esses mistérios faz com que nós tenhamos mais fé na vida. Tenhamos mais fé no Senhor. A esperança. Eu tenho sede desse amor. Eu acredito nesse amor. E eu tenho sede desse amor. Isso é esperança. E a caridade? Afetiva. Eu quero amar. E efetiva. Eu quero mudar. Peça graça. Mude. E aí a caridade efetiva, né? A caridade, caritas, que é amor, né? Muitas vezes a tradução de caridade, hoje você pegar alguma coisa e dar para alguém, né? Não é isso. É caritas, do amor, né?
O Papa Bento XVI, em 2005, né, o Papa Emérito Bento XVI, em 2005, escreveu uma carta belíssima chamada Deus Caritas Est, falando que o amor de Deus é o amor do encontro. Então, como é que eu exerço o amor? Como é que eu exerço a caridade? A caridade de uma maneira afetiva e a caridade de uma maneira efetiva. Eu quero amar. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer verdadeiramente. Eu quero amar. A caridade efetiva. Efetivamente. Mudar. Peça a graça de Deus e mude. Qual que é a virtude dos santos? Perceber que precisavam mudar e tomar uma atitude de mudança. É fácil? Não, não é fácil. Agora, com a graça de Deus é possível. Por isso que o cristianismo não é um moralismo. Olha, se vira, você tem que mudar, você tem que largar o seu cântaro como uma samaritana e você precisa ser cristão verdadeiramente. Você precisa se transformar. Tá, mas você tem a graça de Deus. Você tem um exemplo, que é a cruz de Cristo, que está projetada para você. E você tem um sacramento, que é um sinal eficaz da graça de Deus para a nossa salvação. E aí, especificamente, para o leigo, a caridade vai ser uma caridade efetiva quando eu transformar o quê? O meu meio social. Quando eu transformar o lugar que eu vivo. Quando eu levar justiça ao lugar que eu vivo. E aí perpassa pelos meandros da política. A gente vai falar isso mais tarde, né, na palestra 4 e 5, tá? Sobre a doutrina social da igreja. Então, ser leigo, ser sal e luz, não é a vocação simplesmente do leigo, tá? É a vocação do batizado. Aquele que é convocado pelo Senhor e recebeu, tal como a samaritana, uma água viva, deve, tal como a samaritana, deixar o seu cântaro e ir correndo anunciar o Senhor. Então, relembrando, né, a vida interior. Bruno, como é que eu posso ser sal e luz? Eu leigo. Porta do castelo, oração. Humildade, fé. Eu acredito nesse amor. Eu acredito no amor de Jesus. Esperança. Eu tenho sede desse amor. E caridade afetiva. Eu quero amar. E efetiva. Eu quero mudar a mim e a sociedade que eu vivo. Essa, sem dúvida nenhuma, é a missão da igreja. E é a missão sua de leigo. Verdadeiramente. Ser uma luz dos povos. Tô com uma igreja, né? Lumen Gentium, luz dos povos. Quando nós entregarmos a nossa vida verdadeiramente ao Senhor, ficaremos tal como Santo Antônio, resplandecente com o menino Jesus no colo. A vida dos santos é isso. A igreja é linda, gente. A igreja é fantástica. A igreja é o maior empreendimento espiritual e caritativo da história da humanidade. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque pessoas quiseram esse amor, acreditaram nesse amor e pegaram esse amor e transformaram a si e ao mundo. Que tenhamos essa força verdadeira de levar essa mensagem inesgotável e impactante do Santo Evangelho em todos os lugares, e principalmente nós leigos. A missão de santificar a vida secular. A missão de santificar as coisas temporais. Ficamos por aqui, daqui a pouco a gente está de volta com a quarta formação.